Você não é pobre por falta de dinheiro. Você é pobre pelas decisões silenciosas que toma todos os dias. Decisões pequenas, quase invisíveis, mas que, somadas ao longo do tempo, constroem uma realidade que você não consegue escapar. E o mais perigoso é que você nem percebe que está se sabotando. Existe uma ilusão muito comum, a de que a falta de dinheiro é o maior problema. Mas a verdade é mais desconfortável. O problema não está no dinheiro, está na forma como você pensa. Porque se a sua mente continuar programada para o erro, nenhum dinheiro no mundo vai te salvar. Os grandes estoicos da história, como Marco Aurélio, já entendiam isso há milhares de anos. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo na época, ele sabia que riqueza sem controle mental é apenas uma queda esperando para acontecer. E não era só ele. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, defendia algo que hoje parece radical. Não é quem tem pouco que é pobre, mas quem nunca está satisfeito. Ou seja, pobreza não é sobre dinheiro, é sobre desejo descontrolado. E Epicteto, que nasceu como escravo, ensinava algo ainda mais profundo. Ele dizia que o verdadeiro poder está em controlar aquilo que está dentro de você, não o que está fora. E isso muda completamente a forma como você lida com dinheiro. Porque no final, dinheiro não destrói ninguém. O que destrói é a falta de controle, falta de clareza, falta de disciplina. E hoje, você vai enxergar os 10 erros que silenciosamente estão sabotando sua vida financeira, mesmo que você ainda não tenha percebido. O primeiro erro é viver por impulso. Parece simples, mas é devastador. Você vê algo e compra, sente algo e reage, fica ansioso e gasta. Tudo na sua vida financeira é guiado por emoção. E isso cria um padrão invisível de autodestruição. Você não decide, você reage. E toda vez que você reage, você perde controle. Os estoicos sabiam que o espaço entre estímulo e resposta é onde sua liberdade existe. Mas hoje, esse espaço praticamente desapareceu. Promoções, redes sociais, comparações, tudo é desenhado para fazer você agir sem pensar. E você cai nisso todos os dias, sem perceber. Pequenos gastos, decisões rápidas, escolhas sem reflexão. Agora pensa comigo, quantas decisões financeiras você tomou essa semana sem parar para pensar por 10 segundos? Quantas vezes você comprou algo só para sentir algo? Isso não é consumo, é fuga emocional. Os estoicos faziam o oposto. Eles desaceleravam, questionavam, refletiam, porque sabiam que uma mente apressada é uma mente vulnerável, e uma mente vulnerável é facilmente manipulada. Se você não aprende a pausar, você nunca vai ter controle, e sem controle não existe construção de riqueza. Só existe repetição de erro. O segundo erro é ainda mais perigoso, porque ele é socialmente aceito. Buscar status ao invés de liberdade. Você quer parecer rico antes de ser rico. E isso te prende em um ciclo que destrói seu futuro. Você compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não se importam. E tudo isso só para sustentar uma imagem. Mas deixa eu te falar uma verdade difícil. Status é uma armadilha, porque quanto mais você precisa parecer, mais você se afasta de realmente ser. Sêneca já alertava sobre isso há séculos. O desejo constante por mais é o que mantém o homem pobre. Não importa quanto você tenha, se nunca é suficiente, você nunca vai se sentir rico. E o pior é que esse comportamento é reforçado todos os dias. Redes sociais mostram vidas irreais, padrões inalcançáveis, e você começa a competir em um jogo que não tem vitória. Enquanto isso, pessoas realmente ricas estão fazendo o oposto. Estão construindo em silêncio, estão evitando excessos, estão focadas em liberdade, não em aparência.
O terceiro erro é não controlar suas emoções. E isso talvez seja o mais destrutivo de todos, porque ele afeta absolutamente todas as suas decisões. Quando você está ansioso, você gasta. Quando está triste, você tenta compensar. Quando está frustrado, você toma decisões ruins. E no final, você nem percebe que está sendo guiado por sentimentos passageiros. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a forma como interpretamos elas. E isso se aplica perfeitamente ao dinheiro. O problema nunca foi o dinheiro, sempre foi sua reação a ele. Se você não domina sua mente, você será dominado por ela. E uma mente descontrolada nunca constrói nada sólido. Ela só reage, erra e repete. Agora pensa, quantas decisões financeiras ruins você já tomou por impulso emocional? Quantas vezes você se arrependeu depois? Esse ciclo só termina quando você assume controle. O quarto erro é silencioso, mas extremamente perigoso. Fugir do desconforto. Você evita tudo que exige esforço, evita o difícil, evita o que dói, e sem perceber, está evitando exatamente aquilo que poderia mudar sua vida. A verdade é simples e brutal. Nada que constrói riqueza é confortável. Economizar dói. Investir exige paciência. Trabalhar além do comum cansa. Mas você foi condicionado a buscar o caminho fácil. E o caminho fácil quase sempre leva ao mesmo destino: estagnação, porque enquanto você foge do desconforto, alguém está enfrentando, e essa pessoa, inevitavelmente, vai crescer mais que você. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não apenas aceitavam o desconforto, eles treinavam para ele, se expunham ao frio, à escassez, à dificuldade, não por necessidade, mas por preparação. Porque quando o difícil chega, quem nunca treinou, quebra, e quem treinou, suporta. E no mundo financeiro, isso faz toda a diferença. Se você não aprende a suportar o desconforto agora, você vai ser forçado a suportar consequências depois. E consequências são sempre mais dolorosas. O quinto erro é um dos mais comuns e mais destrutivos: falta de disciplina. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Começa motivado e para no meio, planeja, mas não executa. E aqui está o problema. Riqueza não é construída com picos de motivação. Ela é construída com consistência, pequenas ações, repetidas todos os dias, mesmo quando você não quer. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, não porque queria, mas porque precisava. Ele entendia que disciplina não é emoção, é decisão. Você espera sentir vontade, mas quem constrói riqueza age independente da vontade, age mesmo cansado, mesmo desmotivado, mesmo sem resultado imediato. Porque no final, não é o que você faz de vez em quando que define sua vida, é o que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Sem disciplina, você sempre vai voltar ao ponto de partida. E isso cria um ciclo frustrante. Você tenta, falha, desiste e recomeça. De novo e de novo. O sexto erro é mais profundo do que parece. Viver sem propósito. Você trabalha, ganha dinheiro, mas não sabe por quê. E quando não existe um motivo forte, qualquer dificuldade te faz parar. Sem propósito, o dinheiro perde o sentido. Você gasta sem direção, vive no automático e no final sente que está sempre correndo, mas nunca chegando em lugar nenhum. Os estoicos acreditavam que a vida precisava ter direção, um motivo maior, algo que guiasse suas ações. Porque sem isso, você se perde em distrações. E o mundo hoje é feito de distrações. Tudo tenta roubar sua atenção, seu tempo, sua energia. E se você não tem um propósito claro, você vai ser arrastado por tudo isso. Riqueza sem propósito é vazia, e propósito sem ação não vale nada. Você precisa dos dois, direção e execução.
O sétimo erro é um dos mais tóxicos da era moderna: comparar sua vida com a dos outros. Você abre o celular e vê pessoas vivendo melhor, ganhando mais, viajando mais, tendo mais. E sem perceber, você começa a medir sua vida com base nisso. Começa a se sentir atrasado, insuficiente, como se estivesse perdendo. Mas existe um problema enorme nisso. Você está se comparando com recortes, não com a realidade, com momentos editados, não com a vida completa. Os estoicos evitavam comparação por um motivo simples: ela tira seu foco. Ao invés de olhar para a sua própria evolução, você fica obcecado pela dos outros. E isso gera duas coisas perigosas: inveja e decisões impulsivas. Você tenta acompanhar, tenta alcançar, mas faz isso sem estratégia. Riqueza não é corrida contra os outros, é construção pessoal. E quanto mais você olha para fora, menos você evolui por dentro. O oitavo erro é negar a realidade. Você não aceita sua situação atual, culpa o governo, culpa o sistema, culpa outras pessoas. Mas enquanto você faz isso, nada muda. Aceitar a realidade não significa concordar com ela. Significa enxergar com clareza, sem ilusões, sem desculpas, porque só assim você consegue agir. Os estoicos eram extremamente diretos nisso. Foque no que você pode controlar, ignore o resto. Simples, mas difícil de aplicar. Porque assumir responsabilidade dói. É mais fácil culpar, mas culpar te mantém parado. Responsabilidade te move. Se você não aceita onde está, você não consegue sair de onde está. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas ignora isso. O nono erro é tomar decisões baseadas em emoção. E isso destrói mais vidas financeiras do que qualquer outra coisa. Você investe por hype, compra por impulso, decide no calor do momento e depois paga o preço da falta de racionalidade. Os estoicos valorizavam a razão acima de tudo, não porque ignoravam emoções, mas porque não eram controlados por elas. Emoção é rápida, razão é lenta, e decisões importantes precisam de lentidão, precisam de análise, precisam de clareza. Se você continuar decidindo baseado no que sente no momento, sua vida sempre será instável, porque emoções mudam o tempo todo. O décimo erro é o mais perigoso de todos: achar que você tem tempo, que pode começar depois, que pode adiar só mais um pouco. Você repete isso todos os dias. Amanhã eu começo, semana que vem eu mudo. Mas o tempo não negocia, ele não espera a sua decisão, ele simplesmente passa e leva oportunidades junto. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a morte, não por medo, mas por consciência. Ele sabia que a vida é limitada, e quando você entende isso de verdade, tudo muda. Suas escolhas ficam mais sérias, seu tempo passa a ter peso, e você para de desperdiçar dias como se fossem infinitos. Porque no final, o maior erro não é perder dinheiro, é perder tempo. Dinheiro você pode recuperar, pode reconstruir, pode ganhar novamente. Mas o tempo, uma vez perdido, nunca volta. E cada dia adiado é um pedaço da sua vida que você escolheu não viver. Agora você entende uma coisa que a maioria ignora. Não são grandes decisões que destroem sua vida financeira. São pequenos erros, repetidos todos os dias, sem consciência. Pequenos hábitos, pequenas escolhas, pequenos pensamentos que parecem inofensivos, mas constroem uma realidade inteira. E a maioria das pessoas vai continuar assim, vivendo no automático, repetindo padrões, reclamando dos resultados, mas nunca mudando o comportamento. Porque mudar exige esforço, exige desconforto, exige assumir responsabilidade, e poucos estão dispostos a fazer isso de verdade. Mas agora, você tem uma escolha: continuar vivendo da mesma forma ou mudar. E não é uma escolha pequena. É uma decisão que define seu futuro,
Porque riqueza não é sorte, não é acaso, é consequência direta das suas ações, todos os dias. E se você começar a corrigir esses erros, mesmo que lentamente, sua vida começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sua mente muda, suas decisões mudam e, com o tempo, seus resultados inevitavelmente mudam também. Existe algo que separa quem constrói riqueza de quem apenas sobrevive: consciência. A maioria vive sem perceber o que está fazendo. Age no automático, repete padrões. Mas quem constrói, observa, corrige, evolui todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. Você não precisa de sorte, não precisa de um grande evento. Você precisa parar de cometer os mesmos erros. Porque enquanto você repetir os mesmos comportamentos, sua vida continuará exatamente igual. E isso não é destino, é escolha. Se esse vídeo te fez pensar, então ele já fez mais do que a maioria. Mas pensar não muda nada, ação muda. Então faz o seguinte: se inscreve no canal, porque aqui você aprende a pensar como alguém que constrói riqueza de verdade, não ilusão. E comenta aqui embaixo qual desses erros você mais comete, sem filtro, sem desculpa, porque o primeiro passo para mudar é ter coragem de enxergar a verdade.